sala de aula de hoje fala sobre letramento precoce. É um assunto que a gente já tratou aqui no primeiro programa dessa temporada, mas a gente volta a falar dele. Eu converso com a Vera Batista, que é professora de educação infantil na Rede Municipal de Campinas, e com a Ana Lúcia Guedes Pinto, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Obrigado por me receber aqui. Obrigada. Primeira pergunta, já posso começar com você. Aluno inteligente é aquele que tem o letramento mais cedo? Não diria que é o inteligente por conta do letramento, porque existem outras questões que fazem a pessoa ser inteligente que não necessariamente se resume à apropriação da língua escrita e do letramento em si. Outra coisa que acho importante a gente discutir aqui, tendo em vista que o tema é letramento precoce, que aí acho que a professora Ana Lúcia vai contribuir bastante nesse sentido, é a gente tentar entender qual é o significado desse conceito de letramento, o que a gente entende por alfabetização e letramento como conceitos, como é que eles se constituem na formação do indivíduo, da inteligência do indivíduo, e como é que isso influencia ou não na capacidade que ele vai ter de entendimento de mundo e não só de desenvolvimento de inteligência. Como seria isso então, Ana Lúcia? Então, retomando o que a Vera mencionou agora, são conceitos, letramento, ele é um conceito teórico, é um construto teórico e ele foi trazido para a escola, foi apropriado para o ensino vindo da universidade, por conta de necessidades de pesquisadores que estavam preocupados em entender como que as pessoas atribuem sentido para a escrita, como elas se relacionam com a escrita, surgiu a necessidade de um entendimento da construção de um conceito, letramento, para que ele se diferenciasse do conceito de alfabetização. Eles são conceitos que se relacionam, mas o entendimento de letramento significa você olhar para situações em que a escrita está presente e como que as pessoas se utilizam dela. Então, por exemplo, até dizer letramento precoce é bastante complicado, não é esse o caminho. A alfabetização, ela é um processo de aquisição da leitura e da escrita. Ela pode acontecer na perspectiva dos estudos do letramento, isto é, ela pode acontecer tendo em vista uma preocupação de enfocar a escrita a partir das práticas sociais de uso da língua. Então, assim, alfabetização e letramento se relacionam, não são a mesma coisa, não são sinônimos, quer dizer, o letramento tem uma origem acadêmica, uma origem de ajuda aos pesquisadores, para as pessoas que estavam preocupadas em entender como que os sujeitos se apropriam da escrita e como eles dão sentido a ela, e a alfabetização, sim, por exemplo, faz sentido falar em alfabetização precoce. Dos 3 aos 6 anos, que é o que muito se fala. Em 3 a 6 é uma faixa etária bastante ampla para falar de alfabetização. Mas você diz no sentido de que na educação infantil, a partir dos 3 anos, começar então um processo de alfabetização. O aluno na sala de aula, com menos brincadeiras, menos jogos, mais aula mesmo. E aí então a gente poderia usar o conceito de alfabetização precoce e não de letramento precoce. Porque a prática da leitura e da escrita, ela pode estar na educação infantil com crianças com menos de 3 anos, desde muito pequenas, até porque a gente precisa entender que criança é essa. E você dizer precoce, eu acho que é um pouco complicado, como a Ana Lúcia disse, porque quando você diz que a criança está se apropriando da escrita precocemente, e a gente entende que existe essa diferença de apropriação da prática escrita e do ensino da língua escrita, não existe o precoce, porque desde que a criança nasce, ela está inserida em um mundo em que a língua escrita é que constitui e intermedia a maioria das relações sociais. Então, eu acredito que o precoce, nesse sentido, ele fica sem significado, porque desde que ela nasce, ela está inserida, a criança demonstra interesse por esse sistema, por essa escrita, por esse meio de comunicação e de interação, e ela procura, então, desde muito pequena, se apropriar disso e fazer uso desse instrumento, como um instrumento de comunicação e de relação. E o que trouxe esse tema tão à mídia atualmente? Eu acredito que o conceito de letramento, ele foi introduzido no Brasil nos anos 1990.
e ele foi apropriado pelas políticas públicas, pela escola, pelas práticas escolares, há umas 2 décadas, e eu diria que na última década, as políticas públicas, o que eu estou chamando de políticas públicas? Os programas federais, o MEC, passaram a se utilizar desse conceito, letramento, para, inclusive, fundamentar os trabalhos de ensino da língua, procurando discutir e propor que esse ensino da língua levasse em consideração as práticas sociais de uso dessa língua, ou seja, levar em consideração que o e-mail é uma prática social de uso, então, quer dizer, a carta, a carta que antigamente a gente usava, hoje não é mais a carta, é o e-mail, o WhatsApp, por exemplo. É você levar em consideração, quando você problematiza com as crianças a língua, você trazer, apresentar essa problematização a partir de como a escrita acontece na vida das crianças. E como a Vera falou, a escrita está no mundo, desde que o nenenzinho, desde que uma criança nasce, ela está inserida no mundo em que a escrita faz parte. E um outro ponto também que a professora Vera chamou a atenção, que é muito importante, que tem a ver com a tua pergunta, o ensino da língua, ele pode acontecer de forma lúdica. Então, a prática na educação infantil da escrita, ela pode acontecer de maneira a você, por exemplo, um momento que é muito comum na educação infantil é o momento de leitura oral pela professora, pela educadora, junto às crianças, até com bebês em creche, e as crianças compreendem e se apropriam perfeitamente do que está acontecendo e não está sendo feito nenhum tipo de lição, de exercício. Não está forçando o aluno. Não, está acontecendo de maneira prazerosa um momento de escuta em que as crianças fazem perguntas, fazem outras coisas durante esse momento de roda. Ele é um momento que faz parte do brincar, quer dizer, você não brinca menos, quer dizer, a brincadeira também incorpora esse aspecto. Por quê? Porque a escrita está no mundo. Os livros de história, eles estão desde sempre, desde que a escrita existe, tem livros de história, a gente usa a escrita, o celular é um veículo que ninguém questiona, por exemplo, os bebês terem contato com o celular. Mas se questiona, a escola está trabalhando a escrita ou não? Na verdade, a questão toda gira em torno de qual é a função da escrita no nosso mundo e então como é que essa função é trabalhada desde a educação infantil, se a gente for pensar nessa apropriação que a criança faz do sistema na escola, porque a gente também precisa considerar que a criança, ela se apropria da língua escrita em outras situações, em outros contextos de vida que ela está inserida. Então, quando a gente pode dizer, desculpa te cortar, quando acontece o debate, realmente existe essa confusão, então, entre alfabetização e letramento. E essa confusão é principalmente pelos pais? Não só, infelizmente, eu acredito que essa confusão acontece tanto pelo modo como o conceito de letramento foi introduzido nas políticas públicas e principalmente na formação dos professores, porque a gente... O pai, quando vai questionar o trabalho com a língua escrita, com a linguagem escrita na escola de educação infantil, principalmente, ele não tem entendimento, não tem o mesmo entendimento que o profissional da educação tem com relação aos dois conceitos. Então, quando ele vai questionar, ele vem com uma bagagem educativa, com a experiência educativa de escola que ele teve, que a gente teve, que é aquele modelo de escola tradicional em que a linguagem escrita era apresentada de modo mecânico, sem significado, sem sentido, descontextualizada do mundo em que ele vivia. Então ele cobra esse tipo de prática do professor, acreditando que isso é o que falta para a criança melhorar o seu... E quando ela já está mais velha e que ele... Geralmente saindo da educação infantil, que existe aquela preocupação de que a criança já deveria estar, eu vou colocar entre aspas, mais preparada para se alfabetizar no ensino fundamental.
E os pais se preocupam com isso, né? Até que ponto o meu filho já tem condição, já está preparado para ir para um ensino fundamental, onde a gente sabe que o sistema de escrita vai ser apresentado de modo mais sistemático e aí sim haverá essa preocupação do ensino da escrita e não só do ensino e de práticas que fazem esse uso da escrita na nossa sociedade de modo geral. Tá, já a gente volta daqui a pouco falando hoje aqui no Sala de Aula sobre o letramento precoce. Estamos de volta com a Sala de Aula, que hoje fala sobre o letramento precoce. Bom, a gente já vinha conversando desse assunto antes, aí no intervalo a gente falou sobre a discussão disso em universidades e em outros locais. Esse tema já é debatido? Sim, ele sempre esteve em pauta, como eu falei. Acho que nas últimas... no final dos anos 1990 é que ele foi introduzido, inclusive, pela universidade. Ele foi utilizado pela primeira vez em 1995 e foi quando ele foi identificado na literatura como um termo letramento. Inclusive hoje a gente usa o termo letramentos, multiletramentos, inclusive tem vários adjetivos para o letramento, letramento digital, letramento científico, vários letramentos. E acho que muito, até dando esse exemplo de mostrar as adjetivações do termo letramento, é para, acho que inclusive mostrar o quanto que ele é abrangente e que ele realmente não é um sinônimo do processo de ensino da língua escrita. Na universidade, eu acredito que hoje, na formação de professores, na formação inicial de professores, nos cursos de pedagogia, nos cursos de formação continuada, ele é um conceito que tem sido, de forma bastante sistemática, sendo debatido, sendo problematizado, por conta da importância que ele tem no sentido de, ao se procurar ensinar a língua, como a Vera já tinha comentado, os professores procurem, a ideia é essa, né? Propor que se faça uma abordagem da língua a partir da realidade de uso dessa prática, a partir de como que os sujeitos usam, quer dizer, quais são as práticas mais usuais da língua com as crianças, em que momentos elas se utilizam mais da língua escrita. E uma coisa que a gente não falou aqui, que eu acho muito importante a gente pontuar, que um dos nomes muito importantes, que ele não usava esse termo, mas foi um inspirador dos que propuseram o termo letramento, é o Paulo Freire, porque o professor Paulo Freire, que foi professor aqui da Unicamp, da Faculdade de Educação também, ele propôs, na época que ele trabalhava com educação popular e com alfabetização de jovens e adultos, o Paulo Freire se preocupava, o foco dele era, quando ele propunha as palavras geradoras, era partir da realidade social, partir dos usos da língua, no que aqueles sujeitos que estavam em situação de ensino da língua, como que eles viam importância no processo de apropriação da língua. Então, o Paulo Freire foi um grande inspirador, porque ele procurou sinalizar para os professores a seguinte questão: vamos levar em consideração como é que os sujeitos se relacionam com a língua, o que para eles é importante para eles se dizerem com a língua, além do próprio nome, por exemplo, na educação infantil, é muito natural as crianças, é muito natural. Professora, como é que eu escrevo meu nome? Eu escrevi o meu nome? Ou assim, professora, eu escrevi tal palavra? Mostra um rabisco ou marcas gráficas, né? Eu ia perguntar justamente isso. Na escola, no dia a dia, qual que tem que ser o comportamento do professor diante de uma ação dessa? Eu acho que o comportamento para qualquer situação é você ouvir a criança, observar quais são os interesses dela, propor situações que tragam experiências investigativas de mundo, não só da língua escrita, e aí então, a partir daí, ele ter uma intencionalidade educativa para fazer com que a criança se desenvolva de maneira integral e não só em um ou outro aspecto ou em uma ou outra habilidade.
Porque o professor, ele precisa ter em mente que a criança, ela é um ser que está sendo, ela não virá ser. E a gente tem, quando a gente pensa principalmente no trabalho com a língua escrita, com a linguagem escrita, com a alfabetização, eu vou dizer, a gente sempre pensa na questão da prontidão, né? De o que é que eu tenho que desenvolver na criança pequena para que ela esteja apta à alfabetização. E como se aquela criança ela fosse vir a ser. E o que é importante observar é o que ela está sendo, que questões que elas nos trazem no momento que ela está ali vivendo um projeto de pesquisa, uma brincadeira em que ela representa nas suas brincadeiras situações em que a escrita se faz presente, quando ela tenta reproduzir as marcas gráficas que elas sabem que existe e que são diferentes da que elas ainda fazem, mas que ao mesmo tempo elas querem se apropriar daquelas marcas que elas consideram como as corretas, porque elas entendem que, olha, o meu ainda... Eu tenho crianças, eu trabalho com educação infantil, com turmas de 3 a 6 anos, e eu tenho crianças de 3 anos que falam assim, eu só rabisco, mas eu quero escrever. Quer dizer, ela entende que existe essa diferença da possibilidade que ela tem de rabiscar para a possibilidade de fazer uma marca gráfica, uma letra. E o professor, observando isso, ele vai trabalhar a partir dessa curiosidade com a criança e não introduzir atividades mecânicas e desprovidas de sentido, porque na verdade o que deve se colocar em discussão não é a linguagem escrita na educação infantil com crianças pequenas, mas o modo como esse professor vai trabalhar essa prática com as crianças. E a forma como esse professor trabalha, então, pode ser decisiva se o aluno vai ter alguma dificuldade mais para frente na questão da educação, é isso? Com certeza, porque se o professor desconsidera esse interesse da criança, ele não vai criar sentido e significado para aquela apropriação daquele objeto que é a escrita. E aí vai acontecer o que costumou-se muito a falar, que é a questão do analfabeto funcional. Ele se apropria do código, do sistema de escrita alfabético, mas ele não sabe fazer uso desse instrumento, né? Não é? E eu acho que essa questão, esse debate entre letramento precoce, alfabetização precoce e o quanto isso vai influenciar na vida futura dessa criança, tem muito a ver com isso, né? Do modo como esse trabalho vem sendo feito desde a educação infantil, para que a criança realmente se aproprie do sistema de escrita alfabética, que é o nosso, e que ela saiba fazer uso desse sistema de escrita nas suas relações sociais de um modo geral. Tá já, então. A gente volta daqui a pouco com Sala de Aula, que hoje fala sobre o letramento precoce. Estamos de volta com a Sala de Aula que fala sobre o letramento precoce. Ana Lúcia, a Vera vinha falando sobre a questão do trabalho dos professores com os alunos e de que os alunos mais novos, eles já têm esse ímpeto de querer escrever até aí com 3 anos de idade. A preparação do professor diante desse aluno que tem esse ímpeto, ela tem que ser diferente nos dias atuais? Eu não diria que tem que ser diferente. Eu acredito que os cursos de formação de professores, os cursos de pedagogia, eles sempre tiveram como pauta a preocupação com o ensino da língua escrita. E como eu disse anteriormente, já faz, eu posso dizer, acho que com tranquilidade, que pelo menos já faz mais de uma década em que, no caso específico do conceito de letramento, ele tem sido tratado nas universidades. E mesmo antes do conceito de letramento, acho que não é a questão fundamental. Eu acredito que a formação de professores, ela tem sim, nos última década, procurado olhar ou focalizar junto aos professores em formação essa questão de, ao tomar a língua escrita para o ensino na escola básica, de fazer essa problematização a partir das práticas sociais. Um termo que está muito em voga, uma questão que se fala muito em formação de professores é ensinar a língua escrita a partir dos gêneros de texto, dos gêneros textuais. O que quer dizer esse jargão? Eu vou ensinar a língua escrita a partir dos gêneros. Significa, eu vou problematizar a língua a partir do funcionamento dos textos na vida cotidiana. Então, a gente escreve muitos textos na vida cotidiana, usando hoje mais o suporte digital. Por exemplo, listas. A gente faz listas ainda hoje. Lista de supermercado, pode ser no suporte digital ou no suporte impresso.
listas para fazer compra, a gente preenche uma série de formulários, a gente escreve e-mails formais e informais, nós escrevemos o WhatsApp. Quer dizer, a língua escrita, ela está presente o tempo todo. E o curso de formação de professores, há muitas, eu diria mais de 2 décadas, já tem trabalhado esse aspecto que a professora Vera já chamou a atenção, de que ao ensinar a língua, quando um professor em formação, para dar aula na escola básica, de que ele tenha esta qualidade formativa, que ele tenha essa preparação de, ao trabalhar com os livros didáticos, sejam ele apostilas ou não, ou livros didáticos do PNLD, de que ele saiba, inclusive, se apropriar desse livro como um apoio para o trabalho dele na sala de aula, com os seus alunos, problematizando a língua escrita. Então, que não é uma abordagem, os cursos de formação de professores têm sim se preocupado em não tomar um ensino mecânico em que o sistema linguístico é algo apartado da vida da pessoa. Quer dizer, não, que o sistema linguístico, ele tem sim suas normas, ele é rígido, é uma das coisas, inclusive, para serem problematizadas no ensino fundamental, por exemplo, Fundi 1, nos anos iniciais, em que é importante que a criança saiba que esse é um sistema, que ele possui regras, que ele possui exceções, mas o ensino dessa língua pode ocorrer de forma lúdica também no Fundamental 1, não precisa necessariamente porque terminou a educação infantil, que agora no Fundi 1 acabou o brincar, acabou a abordagem lúdica. Ela pode sim acontecer, e também na alfabetização de adultos. Isso depende muito de como cada professor vai trabalhar. E eu acredito que a universidade tem se esforçado para fazer essa discussão em termos de como formar professores nessa perspectiva, especificamente nos estudos do letramento. Por exemplo. E Vera, os pais conseguem entender quando o professor tenta ensinar o aluno, alfabetizar o aluno através do lúdico? É um processo bastante complicado, porque eu retomo aquela questão de que o professor precisa trabalhar com os pais, que somos diferentes, vivemos num contexto diferente, tanto na escola quanto de mundo, né? A maioria dos pais teve uma formação escolar ainda tradicional e pautada na sistematização descontextualizada dos conteúdos. Então, quando ele vai para a escola, ele traz essa ideia de escola e vai questionar o professor com relação ao seu trabalho, tendo como base esse princípio. Cabe muito à escola, de um modo geral, não só o professor da sala que está recebendo essa criança, com esse questionamento dessa família, de fazer um trabalho com as famílias, mostrando então qual é a importância de se trabalhar a ludicidade com as crianças pequenas, e concordo com a Ana Lúcia que a questão do lúdico ela tem que estar presente em todos os segmentos de educação, não só na educação infantil. Mas é um processo lento, mas possível. Eu digo por mim que estou há 20 anos na educação infantil e que já trabalhei de modo tradicional, porque eu iniciei há 20 anos na carreira docente e hoje trabalho de um modo diferente, pautada nessa questão da escuta e dos interesses da criança e tentando ensinar, mostrar práticas de escrita contextualizadas ao mundo que essa criança está inserida. Mas o que é importante dizer é que quando os pais percebem que faz sentido e que a criança chega em casa e mesmo sem ela ter tido a experiência de ficar sentada de modo enfileirado ou às 4 horas traçando letras para treinar habilidade motora, por exemplo, mas que a criança já consegue escrever o nome, que ela vai no supermercado e que ela reconhece algumas letras e fala para o pai, e que quando ela chegou em casa e o pai perguntou: o que você fez na escola hoje? Ela diz: eu só brinquei. Mas ela brincou e aprendeu. Então, eu acho que o que precisa ser mostrado para as famílias é que o brincar, o lúdico, ele faz parte da constituição da criança como a principal especificidade dela enquanto ser que está construindo sua identidade. Então, tudo que ela fizer para ela e que for prazeroso vai ser considerado brincadeira. E se na escola ela teve uma experiência de prática de escrita ou mesmo de prática de ensino da linguagem escrita, que para mim diferencia. Foi um momento prazeroso em que ela não
não considerou aquilo enfadonho, chato por ter ficado sentada, mas foi uma brincadeira, foi uma leitura, foi uma escrita compartilhada, ela se apropriou daquele conhecimento e consegue mostrar para os pais o conhecimento que teve. Eu acho que quando a gente consegue fazer essa ponte e os pais conseguirem entender que o nosso trabalho faz sentido e que traz resultado, porque infelizmente o que o pai espera é isso, né? A questão do resultado do trabalho na escola. O material lá em casa, tudo escrito. Sim, e que não necessariamente a criança tendo um amontoado de folhinhas ou uma apostila preenchida até o final mostra que ela se apropriou da linguagem escrita. A gente já está encerrando, Vera? Posso? Pode fazer um comentário sobre isso, daí se você já quiser fazer um comentário geral sobre o assunto. Que eu queria agora pegar carona numa questão que a Vera trouxe, que é muito importante. Eu diria que quando você fez a pergunta sobre os professores estão preparados, como que está o trabalho de formação dos professores, o que eu queria dizer é que na formação de professores também nós temos um desafio enorme com os nossos estudantes, porque eles vêm também chegando no curso de pedagogia com a experiência e esperando que os momentos lúdicos são separados dos momentos de ensino. E também é um desafio da universidade. Eu escuto como professora das disciplinas que eu dou, muitas vezes comentários assim, nossa, nem parece que a gente teve aula. Quer dizer, com esse comentário, passou a tarde toda, nem parece que teve aula. O que o estudante está falando para mim? Que a ideia dele de aula é que necessariamente a aula ela é sinônimo de algo que tem que ser sofrido, que tem que ser algo que eu sinta que se passou tantas horas e que quando eu não sinto que se passou tantas horas e que eu entrei na aula de uma maneira que eu nem percebi o tempo passar, isso, nossa, nem parece que teve aula. Então eu queria dizer assim, que é onde, quando eu falo décadas, né, tem décadas que eu acho que a universidade tem se esforçado, porque trabalhar com essas com práticas, exatamente, as práticas elas são lentas, as práticas com que as pessoas passam pela vida e as práticas educacionais, educativas, não é de uma hora para outra que você consegue fazer mudanças e necessariamente não é que a mudança sempre é para melhor, mas você trabalhar com a ideia, como a Vera falou, a contemporaneidade, os dias de hoje não são iguais aos anos passados, muita coisa mudou e é importante, principalmente, por exemplo, o suporte da escrita está cada vez mais sendo alterado, a maneira como a escrita é usada está cada vez mais sendo alterada. Então, não é complexa essa discussão. E para retomar a questão do tema de hoje, né, letramento precoce, acredito que a questão não é se o letramento é precoce, acho que o ensino da língua ele está no mundo, ele está na vida, então acredito que com que a gente procurou diferenciar e dizer que o letramento é uma forma de se entender as práticas de uso da escrita, talvez o termo letramento precoce não seja um bom tradutor das questões que você procurou trazer aqui para a gente. A gente pode sim, eu acho, se referir ao processo de alfabetização dele ser de uma sistematização de ensino da língua. Será que ela é necessária de ser sistematizada tão cedo? Mas a língua, ela faz parte da vida e ela por ser parte da vida, em todos os segmentos de ensino, ela pode ser trabalhada. E acho que o que a gente procurou aqui destacar é a questão que o lúdico e o brincar, ele não concorre, ele não está em concorrência com trabalhos que incluam a escrita na escola. Tá, Joia, gente, nosso tempo realmente acabou. Tá. Muito obrigado pela presença aqui, na verdade, por me receber aqui na Unicamp. Sim. Nós que agradecemos o convite, foi um prazer. Esse foi o Sala de Aula, a gente se vê numa próxima.